Salve, salve, galera! Última rodada da fase de grupos da Kings Cup e eu vou tentar descomplicar um pouquinho para você saber o que cada time precisa, o que o seu time da Kings League precisa para se classificar para os playoffs, em que lugar ele ainda pode se classificar. Vamos dar uma olhada, vamos entender como é que tá, porque essa segunda a gente vai ter a finalização da primeira fase da Kings Cup e aí a gente vai para os grandes playoffs, que é o que todo mundo está esperando acontecer. Vamos lá então, galera, falar aqui para você estar bem situado as tabelas do grupo A e B, tá? Temos aqui o grupo A com Fúria e Loud com 7 pontos, G3X com 6 pontos, Desimpedidos com 3, Real Elite com 1, tá? Lembrando, você vê aqui quem ganhou o seu jogo desafio, o Real Elite foi o único que não jogou, tá? O seu jogo desafio, ou seja, o Real Elite não pontua essa rodada, o Real Elite só tem como ficar com 1 ponto, porque ele já tem os 4 jogos do grupo, os outros 4 times vão jogar e vai contar pontuação. Então, grupo A, 7 para Fúria, 7 para Loud, Fúria ganhando no critério de desempate, 6 para o G3X, 3 para o Desimpedidos e 1 para o Real Elite, tá? No grupo B, a gente tem o Funkball, que não jogou o seu jogo desafio, ou seja, o Funkball é o único que não pontua nessa rodada, porque Funkball e Real Elite vão jogar um contra o outro pelo jogo desafio, e você já sabe que o jogo desafio não pontua. Ele te dá uma carta a mais e dá a chance do seu grupo passar um time a mais, coisa que já está definido, é o grupo A que vai passar, porque o grupo A ganhou 3 jogos já, né? Então mesmo que o Funkball ganhe, vai ficar 3-2 para o grupo A. Então, no grupo B, só o Funkball não pontua, o Funkball vai terminar com 10 pontos, e a gente tem Fluxo com 5, Nivelados, Dendele e Capim com 3. Realmente, esse grupo B está uma loucura, né? A gente vai ter o que eu costumo falar no grupo B, a gente vai ter as oitavas de final, porque depois a gente tem as quartas de final nos playoffs, a gente tem umas oitavas de finais extraoficiais aí nesse grupo B. Então, grupo B, Funkball vai acabar com 10, Fluxo 5, Nivelados, Dendele e Capim tem 3. Os jogos dessa segunda, tá, galera, já estão definidos e estão nos horários. A gente vai ter Real Elite e Funkball o primeiro jogo. Como você conseguiu já ver mais ou menos, sei que é rápido, é um jogo que não vai contar ponto para ninguém, é um jogo que não muda tanta coisa. A única coisa que mudaria pro Funkball é ter uma carta a mais nos playoffs, muito bom. E pro Real Elite também a honra de ganhar de um time que tá aí com 10 pontos, né? Um dos melhores, a equipe que mais tem ponto hoje na Kings League. Seria muito legal pro Real Elite, que já conseguiu tirar ponto da Fúria, conseguir ganhar do Funkball. E acredito que o Real Elite vai com esse objetivo. Depois a gente tem os 2 confrontos do grupo A. Loud pega o Desimpedidos, G3X pega a Fúria, e depois a gente tem os 2 confrontos do grupo B. Nivelados pega o Fluxo, Dendele pega o Capim, tá? Se você quiser, você pode voltar, pode pausar, pode até olhar aqui, anotar para você vir comigo aqui no que cada time precisa, e a gente vai tentar junto aí fazer com umas edições não tão bem feitas, mas a gente vai fazer junto aqui. Então vamos colocar o Real Elite, tá? Começar com o Real Elite. O Real Elite já está eliminado, tá? Então, primeira equipe, você que torce pro Real Elite, vai torcer pela vitória do Real Elite, mas o Real Elite nesse momento não tem o que fazer. O Real Elite já está eliminado do campeonato. O Real Elite, então, não tem muito como pontuar mais. Valeu pro Real Elite, mas tem, como eu falei, uma vitória para ganhar do Funkball. Pode ser um dos únicos times que vai ganhar no tempo normal do Funkball. Real Elite está fora. Vamos agora falar do Desimpedidos, tá, galera? Galera do Desimpedidos, galera do deck, tá? O deck já está classificado e já está em 4º lugar. Isso mesmo, o Desimpedidos não pode mudar. O Desimpedidos não pode ser desclassificado e o Desimpedidos não pode sair do 4º lugar. Ou seja, para o Desimpedidos, igual para o Real Elite, o jogo para a tabela não muda em nada, tá? O que mudaria? Uma confiança a mais, você ganhar do time da Loud, que é um time muito forte. Então, tudo isso pode gerar, e aí o Desimpedidos vai usar isso da forma que achar melhor, mas é importante você saber, você torcedor do deck, que o deck já está classificado e já está em 4º lugar. Se o deck perder de 15-0 ou ganhar de 15-0, ele não sai do 4º lugar. O deck ficará no 4º lugar de qualquer jeito, o que, obviamente, se você
tá aí acompanhando, né, e tá vendo a questão para a Loud, então, vai pegar uma equipe que já está classificada e já está no seu posicionamento fixo. E quando a gente vai falar da Loud, a Loud também já está classificada e a Loud pode ser primeiro, segundo ou terceiro lugar. Então a Loud ainda briga por 3 posições. A gente depois vai abrir, quando a gente terminar o grupo A, uma fotinho que a Kings League postou, bem importante, tá? Mas, resumidamente, a Loud precisa vencer o jogo dela e torcer para que a Fúria não vença o G3X. A Loud precisa fazer mais pontos do que a Fúria nessa rodada. É isso que a Loud precisa fazer. Se a Loud fizer 3 pontos, ela precisa torcer para que a Fúria não faça 3 pontos. Se a Loud fizer 2 pontos, vencendo no shootout, por exemplo, ela precisa torcer para que a Fúria não faça 2, ou seja, que a Fúria faça 1 ou 0. Se a Loud fizer 1 ponto, perdendo no shootout, ela tem que torcer para que a Fúria faça 0, só que nesse momento dela fazendo 1 ponto e a Fúria fazendo 0, o G3X faria 3. Então, a Loud precisa vencer, principalmente, ou vencer no shootout para que a Loud consiga brigar por essa primeira posição. Caso a Loud perca no shootout e faça 1 pontinho só, a Loud iria para 8 pontos, e esses 8 pontos aí da Loud, de qualquer forma, ela perderia o primeiro lugar, ou para o G3X, em caso o G3X faça 3 pontos, ou para a Fúria, caso a Fúria faça qualquer ponto, né? Qualquer ponto que a Fúria faça, a Fúria ganha da Loud no critério de desempate. Beleza? Mas a Loud, como você sabe, vai enfrentar uma equipe que já está ali, né? Já está classificada e já não muda a sua posição. Então, e fora a força que a Loud tem, né? Então, acho que a Loud aí vem, talvez, para colocar uma pilha a mais nesse G3X e Fúria, tá? Falando da Fúria, a Fúria já está classificada, porém a Fúria também pode ser primeiro, segundo ou terceiro, tá? Por mais que hoje a Fúria seja o primeiro colocado, ela ainda pode até cair para terceiro. Mas a Fúria é muito simples, você, torcedor da Fúria, entender que a Fúria só depende dela para ser primeiro. Se a Fúria fizer 3 pontos, não existe nenhum resultado que tire a Fúria do primeiro lugar. Se a Fúria fizer 2 pontos, lembro que eu falei da Loud, a Fúria precisaria fazer o mesmo número de pontos da Loud. Então, caso a Fúria ganhe no shootout do G3X, fazendo 2 pontos, a Fúria necessitaria que a Loud também ganhasse no shootout, ou obviamente perdesse para o Desimpedidos, né? Isso seria para a Fúria ficar em primeiro. Caso a Fúria faça 1 ponto ou 0 pontos nessa brincadeira aqui, a Fúria não teria como ficar primeiro lugar, porque se a Fúria fizer 0 pontos, o G3X vai fazer 3 ou a Loud 3, então alguém vai passar a Fúria, e se a Fúria fizer 1 ponto, a Fúria já perde no critério de desempate para o G3X, porque ambos ficariam, né? Se a Fúria fizer 1 ponto, o G3X vai fazer 2, então ambos ficariam ali empatados. Você vai ver a fotinho, vai ficar mais fácil, mas é só para você entender sobre o seu time. A Fúria precisa, então, de 3 pontos, a Fúria está 100% garantida em primeiro lugar. 2 pontos, a Fúria precisaria torcer para que a Loud faça 2 pontos também no máximo. Se a Loud fizer 3, a Fúria perde esse primeiro lugar. Então, 2 ou 3 aí, a Fúria está garantida, mas lembrando que a Fúria a Fúria e Loud já estão classificados, deck já está classificado e o G3X também já está classificado, podendo ser primeiro, segundo ou terceiro. Para o G3X, o primeiro lugar é um pouco mais difícil, porque o G3X precisa torcer para a Loud não vencer, para a Loud não fazer os pontos aí necessários e, claro, o G3X conseguir vencer a Fúria. Então, o G3X precisa de qualquer jeito de vitória contra a Fúria. Caso a Loud não consiga vencer o Desimpedidos, o G3X pode até ganhar no shootout da Fúria, mas aí precisaria torcer contra a Loud. Caso o G3X ganhe 3 pontos contra a Fúria, uma vitória inteira, o G3X também precisaria torcer para a Loud não fazer aí uma vitória, seja ela no shootout, seja ela no tempo normal. Então o G3X depende, diferente da Fúria, o G3X depende que a Loud não vença a sua partida para o G3X ter essa chance aí de ficar em primeiro lugar. Vamos lá para a fotinho geral ali, tá, galera? Então, falamos do grupo A, vamos para a fotinho geral aqui. Aqui você pode tirar um pause, você pode entrar lá na Kings League Brasil para ver. Você tem basicamente cada time com vitória. Esse VS significa vitória no shootout, tá? E esse passa significa quem passa em primeiro. Por quê?
porque G3X, Fúria, Loud e Deck já estão classificados, beleza? Então cuidado quando achar esse passa aqui, falar, nossa, a Fúria passa, a Loud não passa, não. Todo mundo passou aqui, tá? Aqui é para você ver quem passa em primeiro, tá? Quem vai direto para as semifinais, como tá escrito aqui, ó, direto para as semifinais, porque o grupo A passa em primeiro. Então aqui você consegue ter mais resumido, mas você consegue entender o que eu falei, que vitória da Fúria, a Fúria passa em primeiro, não importa o que acontecer, e caso a Fúria ganhe no shootout, ela só precisa torcer para a Loud não fazer um ponto a mais do que ela, porque seria ela ganhar no shootout, ela faz 2, e a Loud ganhar fazendo 3, a Loud é primeiro. Mas se a Loud também fizer o mesmo número de pontos que a Fúria ainda é primeiro, tá? Para a Loud se classificar em primeiro, como eu falei, ela precisa vencer, tá? E torcer para que o G3X, tá, vença a sua partida, seja no shootout, seja jogando, a Loud conseguiria aí o primeiro lugar e, claro, caso a Fúria ganhe no shootout. Então a Loud precisa vencer e torcer para G3X e Fúria pelo menos empatar. Ou empate ou G3X, a Loud se classificaria com uma vitória de 3 pontos, tá? Ou seja, a Loud não pode também ganhar no shootout, beleza? G3X, é isso que eu falei. Se o G3X ganhar no shootout, só se o deck ganhar da Loud. Se o G3X ganhar no jogo, o deck também tem que ganhar da Loud, seja no shootout, seja no jogo. Ou seja, o G3X necessariamente precisa muito que o deck ganhe o seu jogo da Loud, senão o G3X não tem chance de ser primeiro. Mas aí brigaria pelo segundo lugar, caso ganhe da Fúria. E claro, também é importante você estar mais à frente. Então lembra que isso daqui é para o primeiro lugar, tá, galera? Vamos agora porque vocês querem mais aí, que é o grupo que está mais equilibrado, que é o grupo B, tá, galera? O grupo B está uma loucura, né? O grupo B está uma loucura, mas a gente começa o grupo B com pouca loucura falando do Funkball. O Funkball já está classificado e já está em primeiro lugar. Ou seja, o Funkball vai jogar seu jogo desafio. Para o torcedor do Funkball, a importância é ganhar uma carta a mais para o jogo das quartas de final, que também já está definido. Porque o primeiro do grupo B pega o quarto do grupo A. Ou seja, se você lembra do deck, o deck já está garantido em quarto lugar, o Funkball já está garantido em primeiro lugar, já temos uma quartas de final definida. Funkball e deck será uma das quartas de final. Lembrando que o deck não tem essa carta extra, o Funkball pode ganhar essa carta extra caso vença essa partida contra o Real Elite. Então é uma partida, sim, importante, tá? Vamos lá agora para a loucura das oitavas de final, começando a falar do Fluxo, porque o Fluxo é o único time que tem algo que pode classificar ele, tá? O único desses times que o empate basta, tá? O único desses times que pode empatar a sua partida, tá? O que significa empatar a sua partida? Ganhar ou perder no shootout. Então o Fluxo é a única equipe que estaria com um percentual maior de chance de classificação, porque o empate basta. Se o Fluxo perder, ele tem que torcer para Capim e Dendele empatar, ou seja, Capim e Dendele ir para o shootout. Então o Fluxo parece falando assim, e ele tem mesmo mais chances em percentuais, porém, se o Fluxo fizer 0 pontos, uma derrota normal, algo que pode acontecer, o Fluxo teria que torcer para Capim e Dendele empatar. Só que Capim e Dendele não podem empatar. Então, muito provavelmente, a gente tem os dois times meio que se forçando a ir para o matchball, porque eles vão precisar, na sua grande maioria, né? Existe um mundo que o Capim possa se classificar ganhando no shootout e etc. Então, assim, mas o Fluxo, assim, ele vem para não perder a partida. O Fluxo não pode perder essa partida, não perdendo, o Fluxo está classificado. Caso ele perder, ele ainda pode se classificar, caso vá para o shootout Dendele e Capim. Obviamente que aí o Fluxo estaria tendo que torcer para que Dendele e Capim empatasse, tá? Mas o Fluxo realmente ele tem um pouquinho mais de chance, mas cuidado quando se olha aqui, porque, né, a derrota pode existir, né? Então é isso, o Fluxo se empatar, obviamente que se o Fluxo ganhar, o Fluxo está classificado, tá? Ganhar no shootout, obviamente, está classificado. E empatar, mesmo que perca no shootout, também está classificado. Agora, se perder, fizer 0 pontos, vai ter que ficar torcendo aí para Dendele ou Capim empatarem o jogo, né? E coisa que deve ser difícil acontecer. Vamos lá, então, porque agora a gente vai
para as equipes aí, tá? Que vão disputar bastante, lembra, Nivelados, Dendele e Capim, ambos têm 3 pontos, tá? E quando a gente fala do Nivelados, que vai enfrentar o Fluxo, o Nivelados, se ganhar, se classifica. Ganhou 3 pontos, o Nivelados está classificado, tá, galera? Perdeu, tá fora. Olha que simples de entender. Se o Nivelados ganhar, tá? Ele se classifica. Se ele perder, seja no shootout, seja no tempo normal, o Nivelados está fora. Muito simples de entender, torcedor do Nivelados. Caso o Nivelados ganhe no shootout, existe um resultado milagre que seria a vitória do Dendele no shootout. Ou seja, eu consideraria apenas a primeira linha. O Nivelados tem que ganhar, tá? Tem que ganhar, e caso ele perca, ele está fora. Então esse para mim seria o mais fácil de entender o que o Nivelados precisa. Lembrando, caso o Nivelados ganhe no shootout, existe um resultado que seria a vitória do Dendele no shootout que classificaria o Nivelados. Eu não contaria com isso, torcedor do Nivelados. Eu iria para esse jogo sabendo que o Nivelados tem que ganhar, tá? E ganhar no tempo normal, fazendo ali os 3 pontos. E aí, se o Nivelados fizer isso, o Nivelados está classificado, tá, galera? Vamos lá, então, agora. Tá faltando os últimos 2. A gente vai para Dendele, tá? Vamos para o Dendele, que também tem aí, né, torcidas para outros times, mas que também prioritariamente depende dele. Dendele ganhou, classifica. Se o Dendele ganhar fazendo 3 pontos, ele está classificado igual o Nivelados. Ganhou, classifica. Perdeu, tá fora. Se o Dendele perder em qualquer resultado, tá? Se o Dendele perder em qualquer resultado, o Dendele está eliminado. Seja ele no resultado no tempo normal, seja ele perdendo no shootout, tá? Então o Dendele não teria chance alguma. O Dendele, galera, tem uma chance, caso ele ganhe no shootout, o Fluxo teria que ganhar no shootout também. Como o Dendele joga depois, ele vai saber disso. Então, por isso que, por mais que o Nivelados eu coloquei... Você vai falar, por que o Nivelados você colocou milagre e o Dendele você colocou torce pro Fluxo e não milagre? Porque o Dendele é o último jogo. Então, o Dendele vai saber se ele pode ganhar no shootout. Ou seja, ele vai esperar acabar o jogo, coisa que o Nivelados não vai poder. Então, o Nivelados não vai poder chegar no shootout e falar, pô... Não, ele vai chegar no shootout e vai falar, ferrou, se a gente ganhar no shootout, a gente vai ter que agora ficar torcendo pro outro. O Dendele já vai saber, mas eu, igual o Nivelado, se eu fosse torcedor do Dendele, eu focaria na primeira linha. O Dendele tem que ganhar 3 pontos. O Dendele tem que vencer no matchball, ali fazer o gol final do jogo, ganhando, tá classificado, perdendo, tá fora. Se o Dendele ganhar no shootout, ele tem um resultado também que classificaria ele, caso o Fluxo ganhe no shootout. Então, caso o Fluxo vença no shootout, o Dendele ainda teria essa chance. Você vai ver ali quando eu mostrar. Eu sei que fica complicado, mas a gente tá tentando aí também para não vir alguém depois e falar, pô, Apocão, mas tem uma chance, né? Eu tô falando a chance, mas na minha visão são chances bem baixas, tá? E terminando, a gente tem o Capim, né? O Capim que se renovou, novos ares ali depois dessa vitória no shootout. O Capim ganhou, classifica, perdeu, tá fora, mas o Capim tem algumas chances maiores caso ele vença no shootout, tá? O Capim, ele tem 3 resultados que fazem com que ele, vencendo no shootout, ele se classifique, tá? Então muita gente tá falando que Capim e Dendele podem fazer um gol contra. Por que do gol contra, tá, galera? Porque esse gol contra, ele faz com que não acabe empatado, certo? Então, se você fizer um gol contra, você vai garantidamente pro matchball. E o matchball vale 3 pontos. Se acabar empatado, você ganha no máximo 2. Isso pode acontecer? Pode. Mas a questão do Capim é, o Capim ele joga por um leque um pouco maior no shootout, tá? Caso o Capim ganhar 3 pontos, ele está classificado, não importa nenhum resultado, igual o Nivelados, igual o Dendele. Ganhou 3 pontos, está classificado. Caso o Capim perca 0 pontos ou 1 ponto perdendo no shootout, o Capim tá fora. Porém, se o Capim ganhar no shootout, ele precisaria de Fluxo ou empate no primeiro jogo. Ou seja, ele vai assistir o jogo. Se o Fluxo ganhar ou for pro shootout, o Capim
pode sim se classificar indo para o shootout contra o Dendele. E isso é uma coisa que eu queria colocar, porque pouca gente está falando disso, isso é uma coisa que pode mudar bastante, né? Porque passa o Capim a jogar por um empate e vitória no shootout. Ninguém quer jogar por empate e vitória no shootout, mas lembra, caso dê fluxo ou empate, né? Caso aconteça fluxo ou empate, a gente entra com o Capim podendo também ganhar no shootout. Então, cara, isso vai ser uma loucura. Esse final de grupo B vai ser uma loucura e também tá apostado pela Kings League. Você vê como aparece muito mais fluxo, né? Tá? Muito mais fluxo aparecendo, porque o fluxo ele depende. Vencer ou vencer no shootout, ele está classificado. E mesmo perdendo no shootout, o fluxo também se classifica. Ó. Se ele perder no shootout, que seria a vitória do Nivelados no shootout. Ou seja, o que o fluxo não pode? Perder o jogo. Se ele perder o jogo, ele ainda tem 2 chances que classificam ele. Só que aí teria que ser shootout de Dendele ou Capim. Fluxo tem um pouco mais de chances, tá? O Nivelados, como eu falei, tem que ganhar o jogo dele. Ganhando o jogo do Nivelados, o Nivelados está classificado, tá? Tá vendo aqui, ó, ele classifica aqui em terceiro, mas classifica. Então, se o Nivelados ganhar, tá classificado. E o Nivelados tem um milagre. Caso o Nivelados ganhe no shootout, se o Dendele ganhar no shootout também, o Nivelados se classificaria. Lembra o que eu falei? Caso o Nivelados ganhe no shootout, o Dendele sabe que ele não pode ganhar no shootout. Então, provavelmente, ele não vai querer chegar no shootout. Por isso que eu acho que isso aqui é um milagre, tá? O Dendele, galera, se você olhar aqui, tá mais difícil olhar o Dendele, mas olha só, o Dendele que parece que tá complicado, se você olhar o V aqui do Dendele, ó, todos os Vs do Dendele, o Dendele passa. Ou seja, o Dendele precisa de uma vitória. Ó. Toda vez que o Dendele vencer, ele está passando. Tá vendo? Agora, caso o Dendele tenha o VS, que é uma vitória no shootout, ó. Vitória no shootout do Dendele, o Dendele precisa que o fluxo vença a sua partida, tá? Seja tempo normal, ou seja, no shootout. Por isso que eu falei que o Dendele não é tão milagre assim, porque o Dendele já vai saber desse resultado. Então, se ele viu que o fluxo ganhou, ele sabe que ele pode ganhar no shootout, ele tá classificado. O Capim, galera, a mesma coisa. É só olhar o V aqui do Capim, ó. Todos os Vs do Capim classificam o Capim, tá? Se o Capim ganhar 3 pontos, ele está classificado. E o Capim tem um pouco mais de leque caso ele ganhe no shootout, tá? O Capim ganhando no shootout, ele ainda pode se classificar ou com o Nivelados ganhando também no shootout, ou com o fluxo ganhando ou no tempo normal ou no shootout. Então o Capim tem um pouco mais, né? O Capim, só se o Nivelados ganhar o seu jogo 3 pontos, ele sabe que na última rodada ele não pode ir pro shootout, né? Então é muito interessante isso, porque, galera, se o Nivelados fizer 3 pontos, presta atenção aqui, ó. Se o Nivelados ganhar, nem Capim nem Dendele podem ir pro shootout. Aí, muito provavelmente, a gente teria os times forçando irem pro matchball, tá? Então isso aí ficaria muito legal. Eu sei que deu um nó ali, deu um trevo, mas se você ver esse vídeo 2, 3 vezes e parar um pouquinho nessa foto depois da explicação que eu fiz, você vai conseguir entender legal. Muito da hora, estou bem empolgado para essa última rodada, muita coisa vai acontecer. Muitos confrontos já serão definidos, né? Os confrontos das quartas de final serão definidos e podem movimentar bastante, porque tem muitas combinações que podem acontecer, mas o principal é: faça o seu papel, ganhe o seu jogo no grupo B, ganhe o seu jogo que você está classificado. No grupo A você já está classificado, aí você tem que torcer um pouquinho se você quiser ficar mais em cima ou mais embaixo. O único time que não precisa torcer para ninguém, é só ganhar o jogo dele, é a Fúria. E amanhã, né, ou se você estiver vendo esse vídeo segunda-feira, saberemos aí. Na terça eu já faço o vídeo explicando aí os confrontos das quartas de final. E vamos que vamos, galera. Tamo junto demais. Valeu.